Você já sabe que Minas Gerais está prestes a aderir ao PROPAG. É o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados com a União, criado pelo Congresso Nacional a partir de uma ideia surgida aqui na Assembleia de Minas. O Estado finalmente terá a chance de quitar a bilionária dívida com o governo federal, que atualmente chega aos 180 bilhões de reais. Mas o novo programa exige contrapartidas dos estados. Uma delas ficou conhecida como teto de gastos. Já ouviu falar? Vem que eu te explico. Para aderir ao PROPAG, os estados deverão impor um freio ao crescimento dos gastos públicos. É o limitador de despesas. Essa limitação tem que ocorrer num prazo de 12 meses, um ano, a contar da assinatura do contrato de refinanciamento. Você deve estar se perguntando, mas quem que vai controlar esses gastos? O esforço é coletivo. Todos os poderes e órgãos do Estado, mesmo tendo orçamentos próprios, vão ter que fazer a sua parte. Eu estou falando de Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, Tribunal de Contas, Ministério Público e Defensoria Pública. Mas como será feito esse freio nos gastos? Antes de responder, é importante lembrar que essa é uma das vantagens do PROPAG em relação ao regime de recuperação fiscal. O RRF também tem um teto de gastos. Nele, as despesas públicas só podem crescer até o limite da inflação oficial do país, que é calculada pelo IPCA. Já o teto do PROPAG é mais flexível. Ele tem 3 faixas. A primeira é igual ao do RRF. Se o Estado não tiver crescimento nas receitas do ano, as despesas podem aumentar até o limite do IPCA. As outras 2 faixas são mais vantajosas. Vamos a elas. Se a receita do Estado estiver crescendo, mas não sobrar dinheiro depois das despesas pagas, aí o teto será de IPCA mais 50% do que a receita tiver crescido. Um exemplo, se o IPCA do ano for de 4,5% e o Estado tiver 1% de crescimento na receita, sem sobras no fim do ano, as despesas do ano seguinte poderão crescer os 4,5% do IPCA mais meio ponto percentual, ou seja, 5% a mais nos gastos do ano seguinte. É mais dinheiro podendo ser investido no cidadão. Mas tem uma faixa que é ainda melhor. Ela será alcançada se o Estado conseguir, ao mesmo tempo, aumentar as receitas e tiver sobra de recursos depois de quitar os compromissos do dia a dia. Aí o teto sobe um pouco mais. Nesse cenário, as despesas do ano seguinte poderão crescer a inflação mais 70% dessa variação positiva da receita. Voltando àquele exemplo anterior que eu te dei. Se a receita de Minas crescer 1% e tiver sobra depois de tudo pago, os gastos do ano seguinte podem crescer os 4,5% do IPCA mais 0,7 ponto percentual, permitindo, portanto, que as despesas com serviços públicos cresçam até 5,2%. Em maio, o vice-governador Matheus Simões disse aqui na Assembleia que, analisados os últimos 5 anos, Minas teria essa condição mais vantajosa no teto. Para fechar, a lei do PROPAG lista algumas despesas que não serão afetadas pelo teto, ou seja, que não são limitadas por ele. Os mínimos constitucionais em saúde e educação, os repasses aos municípios, os aportes ao fundo que o PROPAG está criando para ser dividido entre os estados e os investimentos obrigatórios do PROPAG em educação e infraestrutura, por exemplo. Entendeu tudo? Fica o convite para você não perder nenhum detalhe da tramitação do PROPAG assistindo aos conteúdos da TV Assembleia.